O primeiro passo é garantir a presença com dignidade. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Sete horas e 59 minutos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, Instagram. Daqui a pouco esse programa vai editado para todas as plataformas de podcast e logo mais reprise também na Plena TV. Destaque do programa, conteúdo, vai para o portal folha1.com.br, enfim, toda a estrutura do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, para manter você bem informado por dentro de tudo que está acontecendo aqui em Campos e toda a região. E hoje, com o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde, Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos. Estamos com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, conversando com o presidente da Lotege, o advogado Hasenclever Lopes Cansado, conversando ao vivo com a gente aqui, falando sobre a tradição, a importância da Lotege. A gente fala também sobre uma outra parte agora, né, já nessa pauta programada, que é o retorno social. Há um trabalho muito intenso da Lotege com relação ao combate à violência contra a mulher, combate à exploração das crianças e adolescentes, né? E por aí vai. E vamos falar também sobre mais uma novidade, além dessa luta toda que a gente conversou aqui no primeiro bloco sobre a regularização dos jogos do presidente Hasenclever, também da geração de empregos com a criação do VLT, que são os terminais de videoloteria. Ele vai explicar como é que é isso, como é que vai funcionar, enfim. Aloysio, eu volto com você para abrir esse bloco, mas você traz novidades aí antes de abrir esse bloco. Parece que saiu uma Quaest aí, trazendo aí, né, uma Lula em queda livre. Por favor, você que é especialista também nos números, de poeta quase que matemático. Conta pra gente aí o que você pode adiantar sobre esses números, já que você conseguiu ver aí, por favor. Nogueira, tem uma coisa que a gente chama em pesquisa, em análise de pesquisa, de série histórica. O que é uma série histórica? Porque você
comparar pesquisas, tem que comparar o mesmo instituto, a mesma metodologia e várias pesquisas. Né? Porque naquela metodologia você vê a oscilação. Essa série histórica do governo Lula, a Quest não existia, é um instituto novo, fundado pelo Felipe Nunes, CEO da Quest, cientista político com pós-doutorado em Berkeley, não é algo pequeno, né? E desde abril de 2023, a maior reprovação do governo Lula, bateu hoje 57%. Não é pouca coisa. E até dezembro do ano passado, a aprovação superava a reprovação. Em todos os institutos, a Atlas Intel saiu semana passada, deu uma coisa muito parecida. E preocupante que alguns grupos onde Lula sempre foi dominante, hoje a reprovação supera a aprovação. A saber, católicos, renda de 0,2 salário mínimo mensais, de renda familiar mensal, ele tá com uma reprovação maior que a aprovação. E esse é o tipo de eleitor que foi... E outra categoria também, outra faixa, ensino fundamental. Esse foi o eleitor que deu a eleição a ele com o Bolsonaro, né? Ele, segundo as pesquisas Quest, ele só está com uma aprovação maior que a reprovação no Nordeste. No Nordeste no Sudeste aumentou muito a reprovação dele, né? Onde a gente está. Enfim, só dando esses dados, eu vou sair daqui, pegar a pesquisa, vou analisá-la toda. Não é que dá vontade de fazer um monte de pergunta também. É o quê? Fator Janja? Fator INSS? Alguém tem responsabilidade sobre isso? Entre a Atlas Intel da semana passada e a Quest de hoje, que eu preciso analisar melhor, eu estou dando um resumo dela, você teve Lula perdeu 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E através de tracking, isso é muito imediato, foram 3 fatores principais. INSS, o escândalo do INSS, que não começou no governo Lula, a gente tem que frisar isso, né? A questão do IOF, muito mal conduzida pelo governo, parece que ontem equacionou com o Congresso, e o fator Janja, né? Esses 3 fatores fizeram ele perder, no último mês, 1 milhão de seguidores. Logicamente que seguidor não é voto na urna, essa conta não é exata, mas é um sinal, né? É um sinal. Sem dúvida. É uma revolta e já passa do carrinho do supermercado, que também é outro problema. Nesse público também que ele começa a perder a sua aprovação aí, como você disse. Mas vamos tratar disso. Deixa eu ler pesquisa primeiro. Não, perfeito. Vamos voltar aqui à pauta com Rasenclever. A gente falou aqui, no bloco anterior, da dificuldade da sua tarefa em tentar regularizar esse mercado das bets, né? Hoje, tem 19 bets em atividade reguladas pela Loterj, né? Que tipo de retorno tributário e social essa arrecadação gera? Excelente pergunta, Aloysio. As nossas bets geram o ISS no município de sua receita, de 2% a 5% sobre a sua receita bruta. Para o Estado, cada R$1 que ela gera para o Estado, ela gera outros R$8 para a União. Então, são R$9 de tributos, 9, no exemplo, 1 para o Estado e 8 para a União. E no nosso caso do Estado, no Rio, ele além do custeio da máquina, do custeio da Loterj, ele é revertido em ações sociais, ações educacionais, esportivas ou de segurança. Em 2001, o exercício anterior a essa nossa gestão, até 2025, que nós já estamos garantidos de aplicação, nós aumentamos 11 vezes os investimentos. 11 vezes o investimento que cresceu, dá 1.152 exatos, 1.152% de aumento do investimento no social 2025 em relação a 2021. E nós esperávamos ainda um investimento maior, um crescimento maior, não fosse a decisão recente do STF até que nós possamos reverter. Então, a Loterj cumpre a finalidade da loteria estadual, não só a finalidade histórica, mas a finalidade estrutural de investimento no social.
Podemos dar alguns exemplos. Nós no Rio hoje nós temos algumas creches 100% bancadas pela Loteg, a exemplo da educação infantil na Vila do João, a educação infantil na Cidade de Deus e no Jardim Batã. Então essas crianças recebem hoje 4 refeições diárias, recebem atendimento pedagógico, psicológico, todo o material escolar, uniforme, e além de um impacto direto na renda daquela comunidade atendida, uma vez que pelo menos 50% dos funcionários dessas creches precisam ser da própria comunidade onde ela está instalada. Então você evita a migração de outras comunidades ou de outro bairro, de outra região da cidade ou do estado, e nós garantimos essa mão de obra local. E nós temos ainda o Lar da Mulher, que é um projeto não só de assistencial, mas um projeto de segurança, um projeto de vida. E nós temos ali 60 mulheres, até 60 mulheres diariamente atendidas, mulheres e seus filhos, que são mulheres vítimas de violência e vítimas de violência com risco iminente de morte, e que são acolhidas com moradia, com alimentação, com assistência psicológica e o encaminhamento educacional e um encaminhamento de qualificação profissional a essas mulheres. Estamos dizendo das mulheres de vítima de violência extrema. São mulheres que precisam não só de abrigo, mas até mesmo estar em endereço desconhecido dos seus algozes. São mulheres que chegam ali naquela casa, é acolhida ali, seja pelas autoridades, seja pela própria casa, seja para a sociedade. São acolhidas, muitas vezes, a maioria delas chegam ali sem documento. Chegam ali com a roupa do corpo, porque são expulsas ou estão foragidas dos seus lares. E esses são alguns exemplos, além do esporte, que certamente você tratará do Cariocão A2 num bloco específico, numa conversa específica. Esses são alguns exemplos. Estão repetindo, 2025, em relação a 2021, nós tivemos já 11 vezes o nosso investimento na área social, esportiva e educacional. O que não quer dizer que nós não possamos aumentar até dezembro. Havendo mais projetos e recursos, podemos chegar a pelo menos 15 vezes esse investimento. Hoje são 11 vezes, 1.152% de aumento. Então o dinheiro realmente é canalizado para onde ele precisa chegar, que é o compromisso não só estatutário da Loteg, mas do governo Cláudio Castro. Mas vamos falar assim do futebol. O que dessa arrecadação se reverte ao futebol? A gente citou aqui no bloco anterior, né? A série A2 é a série B, né? A série B. É um nome bonito, né, Tana? A série B do... Pode dizer que o sujeito está rebaixado, mas é um... Do estadual, no Grêmio americano. Como é que se reveste para esses clubes? Bom, exemplo do americano, de Campos. No ano 2023 e 2024, ainda no esporte, nós formamos 120 atletas de surf, que é um esporte tradicionalmente carioca, quando a Fluminense, o Rio de Janeiro reconhecido como formador desses talentos, desde quando o surf, na Olimpíada que o surf foi reconhecido. No primeiro ano, o Brasil ficou com as principais medalhas, a medalha de ouro para o Rio de Janeiro, medalha de prata para o Rio de Janeiro. E havia a falta de formação de atletas nessas comunidades de risco social, nessas comunidades vulneráveis. Nós formamos, então, 120 atletas nessas comunidades de risco social, tanto de homens e mulheres vítimas de violência também, quanto portadores, né, do PCD. Nós formamos esses 120 atletas. Neste ano, a Loteg foi instada pelos clubes, pelos representantes dos clubes e pela FERJ para patrocinar o Cariocão Série A2, que estava na iminência de não acontecer por falta de recursos. E a Série A e o Cariocão, ou A2 ou Série B, gera nos seus clubes aí, nos principais clubes, geradores de craques, que não precisa eu nomear, tanto aqui do americano, na época do Goitacazes, quanto dos próprios outros clubes da Série A2. E esse ano, então, a Loteg adquiriu o Name Rights da FERJ. Então, o campeonato é o Cariocão Loteg, A2 Loteg. E a FERJ abriu mão do recurso que seria dela, a FERJ, Federação de Futebol, né, do Estado do Rio de Janeiro. Ela abriu mão do recurso que seria dela pela venda do Name Rights para ratear entre os clubes.
Esse rateio é feito entre eles e com a FERJ, não é via Lotérgia. E nós, então, estamos patrocinando os 12 clubes do Cariocão, que entre eles nós temos aí o Fantasma do Interior, né? Que hoje está aí com 5 pontos, o líder é o São Gonçalo com 9, e amanhã o Americano está lá em Resende, jogando contra o Resende, e nós aí na torcida para que ele traga mais 3 pontos e que ele entre então no grupo dos 4, né? Que ele suba lá para os 4 primeiros, com mais 3 pontos indo a 8, para que ele possa então subir para a próxima fase. Esse é o nosso investimento esse ano, que são 14 milhões de reais investidos nesses 12 clubes da Série A2. Um monte de pergunta aqui também sobre como conseguir acessar esse apoio da Lotérgia para creches, para instituições, mas nós temos, depois você pode dar essa dica aí, vontade, pode sim. falar, mas eu acho legal de falar também. Posso dar só outro dado da pesquisa, estava vendo aqui. Fala aí. Logicamente que a gente sabe que Bolsonaro está inelegível, 2 condenações no TSE e é réu, em uma situação complicada por tentativa de golpe de Estado no Supremo. Mas na comparação, você acha o atual governo melhor ou pior que o de Bolsonaro? 44% dos brasileiros acham pior e 40% melhor. Então também é outro indicativo ruim dessa pesquisa, bem ruim na comparação. Comparação com... Você quer comentar? Você é um pouco... Já passeou, você passeou muito em Brasília. Só voltar no futebol, que esse patrocínio nosso ao Cariocão desse ano, ele está incluso também o patrocínio da Lotérgia ao Cariocão de futebol feminino. Então esse ano também haverá o futebol feminino com recurso da Lotérgia, para nem todos os 12 clubes têm o seu clube, têm o seu time feminino. Então aqueles que têm vão disputar o Cariocão feminino e nós estamos com compromisso com os clubes e com a FERJ de incentivar para que todos os clubes, pelo menos da Série A2, tenham também o seu feminino. E nesse patrocínio nós também, ele vai chegar no Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Então nós estamos, a Lotérgia é patrocinadora não só do Ney Mirades, mas é a patrocinadora dos 12 clubes do Série A2, ela é patrocinadora do Cariocão, do Campeonato Carioca Sub-15, do Campeonato Carioca Sub-17, do Campeonato Carioca Sub-20 e do Campeonato Feminino. Ou seja, não estamos apenas no profissional, mas estamos também nas bases. Isso é importante ressaltar. Futebol feminino, formação fundamental. Sim. Agora, você queria comentar essa pesquisa, Rosenthal? A nível nacional? Não, eu preferia hoje me ater aqui ao assunto da Lotérgia, se o senhor me permitir. Não é fugir à raia, mas não ir para outro lugar. Apenas não como presidente da Lotérgia, mas como cidadão, como brasileiro, eu lamento muito e me entristeço com a pesquisa, porque independente de quem esteja no cargo executivo, desde a prefeitura aqui de Campos até o governo do estado e a União, nós desejamos que quem esteja lá esteja com sucesso, porque nós desejamos o infortúnio do governo por sermos adversários de partido ou de ideologia, nós estamos jogando contra o próprio meta, né? Fazendo gol contra. Então nós gostaríamos de ver o quê? O Brasil crescendo, o Brasil gerando emprego, o Brasil tendo o seu espaço, seu reconhecimento mundial, que a gente deseja. Indiferente de, claro, que se estiver lá com quem é do sua mesma ideologia partidária, você vai ficar mais feliz. Mas o que precisa é o Brasil dar certo. Porque quando o Brasil dá errado, é a população sofrendo, é o mais pobre sofrendo, é o base sofrendo, né? É como fazer uma comparação com o futebol, acabamos de falar. O seu clube, você, por exemplo, você torce para... Flamengo. Você... Fluminense. O amigo? Então, seja o Flamengo, o Fluminense, seja o seu time sendo campeão, melhor ainda. Mas o que você deseja? É o futebol sem violência, é o futebol sem corrupção. Você torce pro Bahia, não, né? Eu torço pro Cruzeiro, o nosso glorioso Cruzeiro lá de Minas Gerais, né? Que já está no segundo lugar na tabela e está subindo. Com destaque, né? Ganhou dos grandes nesse primeiro turno aí, ganhou dos 2 grandes favoritos, né? 2 jogos difíceis, 2 jogos travados, ganhamos de 2-1 do Flamengo e 2-1 do Palmeiras, né? Isso mostra que está competitivo depois de sofrer lá na Série B por alguns anos. Mas a mais do que você deseja o Fluminense ou o Flamengo campeão, eu desejo o Cruzeiro campeão, desejo.
Mas nós desejamos, sobretudo, de ver o quê? As famílias voltar aos estádios, você ter paz no estádio, você não ter acabar com essa guerra de torcida. Você quer o futebol crescendo, o Brasil voltando a gerar craques, o Brasil voltando a ser protagonismo mundial, a nossa seleção não caindo pelas tabelas eliminatórias, você torcer pela eliminatória. Cara, nós tínhamos que ter lugar cativo lá dentro já pelo que nós somos. Mas é isso que você deseja de futebol. Assim que a gente deseja na política também. Então eu me entristeço como cidadão, né? Como brasileiro, com a situação atual. Então, não é a pauta só, como pintou aqui a pesquisa. Ah, sim, sim. Saber se você queria comentar. E como ele disse, ele tem, como advogado, caminho livre lá em Brasília, no Senado e no Congresso por muitos anos. O seu pensamento, se me permite, está corretíssimo. A gente tem que ver, independente do governo, torcer para dar certo. Claro. Agora, num país polarizado desse, é quase que mais fácil o Janja ficar quieta do que você conseguir isso. É uma polarização que chegou nos jogos loterias, porque hoje nós temos lá com o STF levado às barras do STF uma polarização União e Rio de Janeiro. Então aquilo que nós temos lá de Lula e Bolsonaro, de PT e PL, chegou-se ao Ministério da Fazenda contra o governo do Rio, nós trabalhando de graça para a União, gerando para a União 8 vezes o que a gente gera para o Estado do Rio de Janeiro de imposto, sendo o primeiro Estado a legalizar. Esse é um processo que vocês foram bloqueados por legalizar o jogo fora do Estado do Rio. Vocês foram obrigados a legalizar o jogo só no... Nós não legalizamos o jogo fora do Estado do Rio. Nós legalizamos no Estado do Rio, porém o jogo online. E qual é a essência da internet? Qual o objetivo da criação da internet? Aonde no mundo, além da Coreia do Norte, que a internet tem barreira, que a internet tem muro. Então hoje o STF me impôs, não me cobrou ainda, mas me impôs de forma totalmente, não vou até faltar o adjetivo para ela, mas o STF me impôs uma multa desde janeiro no meu CPF, de R$50 mil diários no meu CPF para que eu obrigue as minhas bets a online a funcionar no Rio de Janeiro. Se nem a Anatel fiscaliza, se nem a União consegue bloquear as irregulares, como é que eu vou colocar limite nele? Então, não regulei o jogo fora do Rio de Janeiro. Nós regulamos o jogo online no Brasil, o jogo online. E você, onde você estiver no Brasil ou no mundo, você faz sua compra na blusinha da China, que você citou agora há pouco a primeira dama, você está aqui, você compra da Shopee, da Shein, você compra onde você estiver. Recebe na sua casa, no rádio, onde você quiser. Eu estou aqui, eu posso comprar na Amazon, eu posso comprar na Magalu e mandar entregar em qualquer lugar do Brasil. E como é que eu vou segurar os jogos online? É papel nosso, agora o Brasil vai inovar e o Brasil vai regular a internet mundial, nós vamos criar limites. Se o próprio presidente da Anatel disse que isso é enxugar gelo, que é impossível, nós não temos nem legislação para isso. O STF está aí hoje, essa semana, né? É amanhã a grande votação lá do artigo 19, que é um baita de um debate aí que envolve as Big Techs, né? Que envolve aí a Meta e o Google, sobretudo, né? Com o presidente da Google disse aí ontem nos principais jornais que isso é um tiro no coração da manifestação de opinião, que isso não tem regulamentação no mundo nenhum. Então você tem essa discussão que não consegue regular as redes sociais, tem discussão das redes sociais. E como é que nós vamos, então, discutir limite de internet? Agora, o governo federal quer que a Loterj explora o online para gerar recursos para a própria União, mas explorar a online com regra do analógico, como é que você trabalha o digital com regra analógica? Então esse é um outro debate, mas um exemplo de você está dizendo do Brasil polarizado. Então até nos jogos loterias, infelizmente, houve essa polarização que no fim perde quem? Perde a sociedade. Uma notícia boa que você traz aí sobre essa questão das inovações que você está implantando é o VLT, sim, que é o Video Lottery, os terminais de Video Lottery. Não é veículo leve sobre trilho. Não, Dodado Paz. Dodado Paz. Que, aliás, é sucesso lá também. Então, assim. Né? Não é o VLT que o Brasil conheceu aí nos investimentos aí de infraestrutura para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, né? Como que é esse processo? Você anuncia também 60 mil empregos. Como você conseguiu esse levantamento e como que a gente vai ter acesso a esse tipo de... Como que é a estrutura desse jogo, sim, por exemplo? O Video Lottery, o VLT, ele é uma operação madura, ou seja, uma operação solidificada nos principais mercados mundiais, seja na Europa, seja na Ásia, seja na América do Norte e já em alguns países da África.
Vamos imaginar um terminal bancário, onde você chega ali para fazer, mentaliza ali, onde você chega para fazer o seu depósito, fazer o saque, antigamente tirar o extrato, antigamente pegar seu talão de cheques. Um terminal como aquele, claro que de diversos tamanhos, que você vai chegar ali, você vai fazer a sua aposta. Tanto no clube de futebol, tanto no seu Fluminense, né? Que agora tá lá. Né? Tô apostando muito, não, mas. Mas no Mundial a gente vai bem. Vamos bem. Então você tanto apostar no Fluminense como você apostar nos outros jogos na própria instantânea. Você tem a raspadinha, você vai poder chegar ali e raspar online. Então são terminais ou são POS que são diferentes. Então você tem. E aí você vem a concepção do Sport Bar. O que é o Sport Bar? É aquele que você tem também na Europa e nos Estados Unidos, que essa bancada que nós estamos aqui, se fosse um Sport Bar, eu podia estar tomando um café, um cappuccino, ou um chopp, ou um drink, e aqui você tem máquinas no próprio balcão. É uma casa uma loja de exploração de jogos em que pode ter uma lanchonete ou que se for maior para 100, 150 máquinas, pode ter uma cozinha com chefe que você vai sair, você vai com a tua família, vai com os teus amigos, você vai ali tomar o seu drink ou chopp, o que você gosta, comer uma boa comida e divertir com o jogo. E você tem, além dos balcões aqui do Sport Bar, você tem em volta em todo o ambiente. Então aqui para Campos, por exemplo, há uma estimativa dos empresários do setor, na nossa pesquisa informal, e reunião com eles, em conversas com o mercado, porque você precisa regular ouvindo todas as partes. Eu preciso ouvir as autoridades, eu preciso ouvir a sociedade, que é o jogador, o interesse do jogador, e eu preciso ouvir o empresário. Não posso também regular o meu desejo, porque não vai funcionar. Respeitada a legislação. Claro, não vou inventar a roda. Mas, nessas nossas reuniões e debates, o que há para Campos e região aqui é uma expectativa de 6 Sport Bar. Mas, ao mesmo tempo que você fala em 6 Sport Bar aqui, nós temos um potencial na região estimado de 5.000 máquinas. Então, nós teremos... A região que você falou que é o Norte Fluminense? No Norte Fluminense. Então, nós temos um potencial de pelo menos 5.000 máquinas e de 6 Sport Bar. E os empresários do setor já estão fazendo pesquisa de mercado, estão olhando lojas, estão olhando espaço físico para reformar e adequar essa regulamentação que nós estamos fazendo agora na Lotege. Então, no estado do Rio de Janeiro, nós temos um potencial de 200.000 máquinas reguladas nos próximos 2 ou 3 anos. Por que 2 ou 3 anos? Porque o mercado... O Brasil é um continente à parte. O mercado mundial de fornecedores, as grandes fábricas de equipamentos no Brasil ou no planeta, não conseguem atender a demanda de 200.000 máquinas no Rio de Janeiro. Você vai ter alguém que te entrega, uma fábrica que te entrega para o Rio 2.000 máquinas mensais, a outra 1.000 máquinas, a outra 500. É difícil fechar essa conta. E o Rio é pioneiro. Você já tem alguns Sport Bar funcionando na Paraíba e no Paraná. Mas e quando vier a regulamentação de São Paulo, que é um mercado maior do que o do Rio de Janeiro? E quando vier o da Pernambuco e da Bahia, que são estados também fortes no jogo. Então você passa a ter uma demanda grande junto dessa indústria. E é importante nós sairmos na frente, não só na geração de emprego e renda, mas para que a gente tenha o espaço dos fornecedores, que o Brasil não é reconhecido e não é especialista em fabricação desses equipamentos. Então, esses 200.000 máquinas funcionando em diferentes estabelecimentos. Você tem máquinas que vão estar, como é lá fora, em banca de jornal, em padaria, em restaurante, em loja de conveniência, e você vai ter também os Sport Bar concentrado. Por exemplo, no Rio, nós já tivemos reuniões lá em loco, e uma das nossas lojas conceito, vamos dizer assim, talvez uma das primeiras a funcionar, certamente será no Jockey Club. É um espaço no Jockey para 150 equipamentos. Nós tivemos, semana passada, uma visita, por exemplo, no Hotel Nacional. No Hotel Nacional nós temos outro potencial de quase 200 máquinas. Isso tem data para essa implantação? Exemplo, em Campos? Porque nós criamos no Rio, na Lotege, nós criamos uma portaria, um diário oficial, nós criamos uma comissão de servidores da casa que estão ouvindo o mercado. A Lotege convidou já personalidades personalidades de Instagram, personalidades do ecossistema,
especialistas do ecossistema de todos os setores, do mundo inteiro, de todos os continentes, para participar conosco com envio de sugestões. Isso tem chegado diariamente dos 4 cantos. Para isso, nós realmente termos uma regulamentação moderna, uma regulamentação pujante, uma regulamentação robusta e prática e funcional, né? E funcional. Então, nós temos essas centenas de pessoas oficiadas com as respostas. A comissão está já na via final de fechar seu relatório e a gente define as regulamentações dessas lojas. E aí nós já podemos. Acreditamos que na velocidade de entrega de máquina e de adequação física das lojas, que nós podemos aí, no final de junho, começo de julho, termos as primeiras lojas funcionando. Seja no Rio de Janeiro, na capital, seja aqui em Campos, seja em Macaé, seja onde for. Aí você vai depender do empresário local, do investidor local, da sua velocidade. Mas estamos preparados. Então nós teremos nos próximos meses o Rio mais uma vez na vanguarda, trazendo essa regulamentação com base nas modalidades de jogos, loterias já aprovadas em lei federal. Não estamos criando nenhuma modalidade no Rio de Janeiro. Estamos apenas executando com ousadia e com responsabilidade e com inovação aquilo que a legislação permite. Perfeito. Bom, são 8h27. Um cafezinho rápido, curtinho. Sim. Esse aqui, 2 minutos. Eu estava pensando aqui... Oferece um café de compadre, né? Ou de comadre, um café quentinho delicioso, e faturento. Ou um café de Minas, sem educação. Tá faltando um chuvisco nesse café, né? Mas tem um biscoitinho delicioso aí. Boa ideia. Eu estava pensando aqui, quando ele está respondendo, olhando, se olhar, ver a pesquisa e tal, essa coisa que você vai trabalhar aí, como você disse hoje, Aloysio. Eu estava vendo aqui, o Senado, ainda no Senado, está avaliando lá a unificação, né, de todos os cargos numa só eleição. Podemos ter em breve, sei lá, daqui a um tempo, eleição para presidente, para governador, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador no mesmo ano. Eu falei, agora Luiz não dorme. Você imagina fazer pesquisa disso tudo junto? Não, porque vai rolar pesquisa de prefeito. Mas 4 anos, que eu estava 2 anos de trabalho. Você vai ter uma folga, um descanso. Então, estamos no ímpar, estamos aqui falando de pesquisa. Sim. Isso aí é vantajoso, mas aqui, pesquisa para Dedéu, hein? Nossa mãe. Ô Cláudio, para quem está em casa aí nas redes sociais do YouTube, né? No Brasil inteiro, com o alcance que vocês têm, e sai aqui da região do Rio, lembrar que o chuvisco que eu falei na chuva não é o chuvisco da chuva como está nos outros estados, né? Sim. Para quem não conhece, é um Campos, tradicional doce. Tradição portuguesa. Vindo da herança portuguesa, né? E que a gente precisa brigar e lutar pelo IG dele, que é a identificação geográfica. Isso. Que é como a champanhe francesa, como a cachaça mineira. Chuvisco só campista. É isso aí. A muqueca, que é um patrimônio capixaba. E o chuvisco precisa ser legalmente reconhecido como um patrimônio campista, né? Muqueca é capixaba, o resto é peixada. Não tem essa? Isso aí, muqueca é capixaba, o resto é peixada. Tem a capixaba e tem a baiana, não são as mais todas as duas são muito boas, por sinal. A baiana leva leite de coco. A capixaba entender. Mas você chegar lá no sul do estado, onde é ouvido também a folha, no sul do Espírito Santo, e admitirmos que a peixada baiana também é uma muqueca, nós estamos enrolados, né? A briga é grande. Gente, são 8h29. Nós vamos ao intervalo comercial rápido. Voltaremos a seguir na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa e com o nosso convidado, o presidente da Locterge, o Azenclever Lopes, cansado ao vivo aqui com a gente na Folha FM. São 8h30, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. A Prefeitura